Olá amigos, sejam bem-vindos ao programa Vivendo Plenamente, uma parceria da TVSC com o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Meu nome é Carlos Correia e também sou um voluntário desta instituição que desde 1962 presta apoio emocional gratuito com o objetivo de prevenir o suicídio. Neste programa abordamos temas relacionados à nossa saúde emocional, com a presença de convidados que nos ajudam a refletir sobre os mais variados temas que envolvem essa questão. Embora o suicídio seja considerado um problema de saúde pública e que um brasileiro ponha fim à própria vida a cada 45 minutos, falar sobre isso abertamente, de maneira que isso seja evitado, ainda é um tabu. Assim como no passado, foi tabu falar sobre AIDS e câncer. Para conversar conosco hoje, convidamos o André Lorenzetti, que é jornalista, que é assessor também de comunicação do CVV e que há 5 anos vem vencendo dificuldades para divulgar a causa da prevenção do suicídio. Ele é nosso convidado para falar sobre essa dificuldade de discutir publicamente sobre suicídio, e você pode entrar em contato conosco durante o programa através do WhatsApp, fazer perguntas e também deixar alguma sugestão. O nosso WhatsApp é o 988341388 e está convidado. Seja junto com a gente aqui que a gente vai ficar aguardando a sua pergunta. André, obrigado pela presença. E de cara eu queria saber assim, por que é tão difícil abordar esse tema do suicídio? Bom, primeiro, boa tarde, Carlos, obrigado. Obrigado à TV São Caetano pelo espaço de falar sobre esse assunto. É difícil falar sobre suicídio, falar publicamente sobre suicídio, por 2 principais motivos. O primeiro é que suicídio é morte. E nós temos uma dificuldade natural em abordar a morte, encarar a morte. Mas o principal motivo, no caso do suicídio, é o tabu que se construiu ao redor dele. A nossa sociedade, a sociedade atual, ela construiu um muro quase que intransponível ao redor do tema suicídio. É difícil chegar até o cerne da questão. Então, a partir do momento que é tabu, cercado de mitos, cercado de mais mitos em si, do que realmente fatos, do que verdades, nós não conseguimos elaborar essa questão, nós não conseguimos conversar tranquilamente sobre isso. E assim, ao mesmo tempo, os números são alarmantes, né? E por que é tão importante, na sua opinião, a gente ter que trabalhar melhor esse assunto? O primeiro assunto é isso mesmo, o número é alarmante. Então assim, o suicídio é muito mais comum do que se parece, do que se divulga. Então existe aí um estudo da Unicamp, da Universidade de Campinas, que diz que 17%, ou seja, quase 1/5 da população adulta brasileira já pensou em tirar a própria vida. Esse número choca, não é? Então assim, se nós pensarmos numa sala de aula com 30 pessoas, então você pode falar que 5 alunos já pensaram em se matar. Né? Num ambiente de trabalho, uma empresa de 100 pessoas, de 17 a 20 dos funcionários também já pensaram em suicídio e pensaram seriamente. E aqueles que chegam a realmente efetuar, né? Os números oficiais do Ministério da Saúde dão conta que hoje, a cada 40 minutos, 45 minutos, um brasileiro tira a própria vida. São números oficiais. A nossa entrevista aqui vai ter meia hora, então nesse período, uma pessoa, um brasileiro se matou. Então é comum, mas ao mesmo tempo que é comum, que isso acontece mais do que se divulga, o lado positivo é que é fácil de se prevenir. Fácil em que sentido? Né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, de cada 10 casos, pelo menos 9 podem ser prevenidos. E uma prevenção que não é um custo de investimento alto, não é altamente complexo. Então, para que isso seja efetivo, que haja essa redução desse número dramático, nos casos de suicídio hoje, é preciso falar sobre o assunto. E assim, você já há 5 anos que você é o assessor de imprensa do CVV e tem enfrentado, pelo que eu vi, assim, dificuldade em colocar o tema na praça, digamos assim, em discussão.
Na sua experiência, assim, como é que tem sido, quais são as resistências que você tem encontrado? As resistências são as mais variadas possíveis, né? A maior resistência é o receio que se existe de que você, ao falar sobre o assunto, esteja estimulando novos casos de suicídio. E é uma questão muito importante, existe um limite realmente. Se nós pegarmos aí historicamente, num passado de algumas décadas, a imprensa muitas vezes divulgava casos de suicídio dando detalhes do ocorrido, com fotos da cena, da situação. E aí nessa situação se observa muitas vezes uma repetição, né? Pessoas que já estão com a ideia suicida, veem ali realmente uma saída viável. E mais do que isso, às vezes ocorre a romantização do fato. Então aquela história, morreu por amor, ou como se o suicida fosse um herói, né? Quando a gente coloca o cenário como esse, é um risco. Então, existem aí recomendações da Organização Mundial da Saúde que é importante falar, mas sobre a problemática do suicídio. Então, o que leva uma pessoa a pensar em suicídio? Quais são os sinais que ela dá? Como nós podemos perceber esses sinais? O que fazer para oferecer ajuda? Ou do lado daquela pessoa que está com essas ideias, o que fazer para buscar ajuda? Então, esse foco é essencial que seja dado. Ao mesmo tempo em que existe essa resistência, o suicídio ele é mostrado em novelas, em filmes, e de uma certa maneira aí está a glamorização, é isso? Aí está a glamorização. Assim, é triste pensar uma situação dessa, né? Então existem em vários cenários de novela, de anúncios publicitários, que você tem a glamorização, a romantização, ou criando estereótipos de suicida, às vezes colocando o suicida como uma pessoa completamente desequilibrada, e que não é tão assim, não é, esse cenário. As pessoas às vezes buscam no suicídio a solução para suas dores, e elas não estão tão desequilibradas como aquele estereótipo mostrado. Então, ao invés de colaborar com a prevenção, da pessoa se identificar, fala, puxa, eu estou com essas ideias suicidas, mas muito mais gente também tem esse comportamento, então eu não sou anormal, e eu posso buscar ajuda. Não, ela vê um estereótipo e ela acaba se identificando com aquilo, ela se acha ainda mais estranha, mais atípica, à parte da sociedade. Isso só causa um agravamento nessa pessoa. Nessas novelas, enfim, em que essas cenas ocorrem, se houvesse a possibilidade até de mostrar os serviços de ajuda, ou que até os amigos podem ajudar, também seria um fator positivo, né? Claro que a gente tem que entender que novela, filmes, existe uma liberdade criativa, né, que tem que ser respeitada. Assim como qualquer outro tema é tratado, né, temas importantes já foram tratados, seja de violência, sejam problemas de saúde, a novela, o autor, ele não tem que seguir assim um roteiro catedrático do que fala, do que não fala. Mas a gente acredita que é importante também haver um certo limite. Então, ao mesmo tempo, se abordar, se demonstrar uma pessoa tentando suicídio ou se matando, que ao mesmo tempo se ofereça o outro lado. Então, que realmente que haja um contraponto falando da importância da prevenção. Então que haja uma frase, que apareça um personagem, alguma coisa que dê um pouco esse cenário, que fala, não, se matou, fala, nossa, eu conheço, né? Então dentro ali da história, eu conheço um amigo também que falou isso, você sabe que é mais comum do que a gente pensa, nossa, mas por outro lado, eu soube de um também que procurou ajuda, né? Até tentou suicídio, mas depois ele procurou ajuda especializada e hoje a pessoa está super bem, está feliz e seguiu sua vida, casou, tem filhos. Então mostrar também que é possível superar, porque, né, muitas vezes você sabe bem melhor do que eu, como voluntário do CVV, então a pessoa ela se vê ali numa situação que ela só vê como saída a morte.
E ela precisa entender que existem opções. Né? Então, os meios de comunicação podem muito bem prestar esse serviço, contando essas histórias. Né? Uma história real ou fictícia de que existem pessoas que em determinado momento pensaram ou até tentaram um suicídio, mas depois se superaram e hoje têm uma vida feliz. Hoje... no caso, quando surgiu a discussão sobre AIDS, né? Havia uma dificuldade muito grande de se falar do assunto e depois de um certo tempo se passou a falar com mais naturalidade e de uma certa maneira isso ajudou muito na prevenção, né? Talvez se fosse feito também com o suicídio, será que a gente consegue quebrar esse tabu? É a única forma, né, Carlos? Se for lembrar realmente, quem tem mais de 40 anos lembra como foi o começo da história da AIDS. Mais do que uma dificuldade, existia uma total aversão da sociedade. Então se criou uma série de preconceitos. O sujeito que era HIV positivo, que na época era chamado de aidético, ele era estereotipado, ele era isso, ele era aquilo, entrava a religião, que nesses momentos às vezes mais atrapalha do que ajuda, independente da religião, então que colocava como sendo um castigo divino, até que se quebrou esse ritmo, mais atrapalhou do que ajudou. A partir do momento em que começou a se falar tranquilamente, com mais naturalidade, aí é que começou a ter prevenção. Aí é que se começou a estimular o uso do preservativo. Naquela época não se usava preservativo, existia o consumo de drogas com seringas reaproveitáveis. Então, a sociedade mudou. E essa mudança de comportamento é que gerou uma redução drástica. As próprias pessoas que tinham a AIDS, elas começaram a fazer depoimentos e esses depoimentos, de uma certa maneira, ajudaram a se falar mais naturalmente sobre o assunto. A quebrar o tabu. A quebrar o tabu. A gente vai fazer agora um pequeno intervalo e a gente já vai estar de volta. Com o programa Vivendo Plenamente. Aguardamos a sua intervenção através do nosso WhatsApp, tá ok? Até lá. Olá, tudo bem? Pergunta fácil, né? Mas nem sempre ela é assim tão simples. Muitas pessoas escondem seus verdadeiros sentimentos atrás de sorrisos. A depressão é um assunto sério, mas às vezes a tratamos como uma tristeza passageira ou até mesmo um exagero desnecessário. Quem tem depressão acaba se calando e não expondo a doença, com medo do julgamento das pessoas à sua volta. Por isso criamos o movimento Conte Comigo, uma voz para quem quer falar sobre a depressão. Porque convenhamos, né? É muito melhor conversar do que ficar calado. Depressão é uma doença como outra qualquer. E o tratamento começa pela sua compreensão sobre o assunto. Seu familiar, um amigo ou até mesmo a pessoa que está do seu lado agora podem ter depressão. Vamos te ajudar a identificar e te ensinar a fazer a diferença. Conheça o nosso grupo. Juntos vamos fazer com que ninguém se sinta sozinho. Queremos falar abertamente sobre a depressão, seus sintomas, tipos e como você pode ajudar. Participe. Conte a sua história do seu parente ou de um amigo. Tem sempre alguém que precisa contar com você. Movimento Conte Comigo. Juntos vamos vencer a depressão. Estamos de volta com o programa Vivendo Plenamente, uma parceria da TVSC com o Centro de Valorização da Vida, o CVV. E hoje estamos conversando com o André Lorenzetti, que é assessor de comunicação do CVV, sobre o tabu de se falar abertamente sobre a prevenção do suicídio. Não esqueça, estamos aguardando a sua pergunta através do WhatsApp. Se você quiser fazer contato conosco, é o 988-34-1388. André, a gente terminou antes do intervalo, a gente estava falando sobre depoimentos que pessoas deram e que ajudaram a quebrar o tabu, né, da AIDS, de câncer. E no site do CVV tem um espaço
que a gente criou, para que, eventualmente, pessoas dessem depoimentos para que a gente ajudasse mesmo nesse trabalho de quebrar o tabu. Qual é a importância desses depoimentos? É uma importância, assim, imensurável. Nós somos muito movidos, em termos de comunicação, pela identificação. Né? Então, nós buscamos nos identificar. Quando uma pessoa ela conta a sua história, uma história real, a tendência de eu ouvi-la, de eu entender, de eu trazer para o emocional, não só o racional, mas o emocional, é muito maior. Então, é isso mesmo. Você comentou antes do intervalo, né? O HIV, a AIDS, mudou a rota da prevenção, quando principalmente pessoas famosas na ocasião vieram a público, tomaram coragem e contaram as suas histórias. Falaram, olha, eu sou HIV positivo, por conta disso, olha o que está passando comigo e tal. E as pessoas começaram a mudar sua visão sobre isso, falar, isso é verdade. Porque tinha até muita gente que não acreditava que existia AIDS, isso era inventado, não sei. E a partir do momento que as pessoas mudam esse olhar, muda o comportamento. A conscientização, ela passa não só pelo racional, mas pelo emocional. Então, as histórias, não só das pessoas que pensaram em se matar ou que tentaram o suicídio, mas de familiares que perderam pessoas próximas, que perderam seus entes queridos pro suicídio, contando essa história, ela ajuda muito na prevenção. Nós somos muito procurados pelos jornalistas, pela imprensa, então querem falar com o CVV, mas também querem ouvir pessoas que tenham passado por isso. E é muito difícil, porque nós não temos isso à mão, é raro. Né? Por quê? Para o jornalista isso é importante, porque para nós, como leitores, como consumidores dessa informação, isso nos dá credibilidade, a gente passa a acreditar que realmente existe, que funciona a prevenção. Então é importante, a gente fala aqui abertamente, pede para as pessoas que tenham vivido isso, ou que conheçam alguém que viveu, que estimulem. Não é fácil, realmente você expõe momento, talvez você reviva, né? É óbvio, isso tem que estar superado de alguma forma dentro de você para que não traga tanta dor na hora de reviver isso. Mas que eu procure o CVV por meio do site, conte, falo, olha, eu vivi isso e quero contar a minha história. Muitas vezes os jornalistas, eles pedem até que a gente fale sobre algum caso que a gente tenha conhecimento, mas dentro do CVV a gente tem o anonimato, então, dos atendimentos. Então, a gente não divulga, até porque a pessoa não nos passa essa informação. Mas, se quem quiser entrar em contato, entrar lá e se cadastrar no site do CVV, para ajudar na prevenção mesmo e falar sobre o assunto, a maior parte dos jornalistas, eles nos pedem até para colocar a pessoa de uma maneira oculta que não apareça. Pode ser. Né? Aí é sempre escolha da pessoa. Se ela quiser se expor ou... Não tem problema. Tá. Mas mais do que isso também, até no dia a dia, sabe? Se ela conseguir em alguns espaços, tá sabendo que existe um caso, procurar e contar a sua própria história em particular. Falar, Carlos, deixa eu te contar, eu sei que você está passando por uma situação difícil, eu vou contar uma experiência minha. Isso ajuda muito. Então, a quebra do tabu passa também por vencer essas barreiras, muitas vezes. Para tornar a discussão aberta na sociedade, em todos os meios. Em todos os meios, dentro de casa, enfim, no ambiente de trabalho. Nós temos dentro do trabalho, nós temos em setembro agora, que está próximo, o CVV, ele edita, já pelo 3º ano, o Setembro Amarelo. Né? A gente participa desse movimento. Fala um pouquinho sobre isso. Setembro Amarelo, acho que está no 3º ano agora, ele se baseia na mesma lógica do Outubro Rosa e do Novembro Azul. Né? O Outubro Rosa, então, para se falar sobre o câncer de mama, e o Novembro Azul sobre as doenças masculinas, que são defesas de causa. Então aproveita-se esse período, busca-se locais públicos para fazer uma iluminação daquela cor, distribuir as fitas daquela cor. Então uma oportunidade que durante 30 dias de se falar mais, de trabalhar a conscientização sobre aquela causa. É um movimento popular. Nós estamos falando aí do Outubro Rosa. O Outubro Rosa já existe há muitos anos. No começo ele também foi pequeno, até se quebrar também o tabu do autoexame, que
que era um tabu, né? As mulheres não se tocavam. E esse movimento foi ajudando muito a quebra desses preconceitos e, obviamente, então, a prevenção, a redução drástica do número de câncer de mama, por exemplo. Setembro Amarelo, então, o movimento do CVV, Associação Brasileira de Psiquiatria, Conselho Federal de Medicina, de buscar iluminar, como apareceu agora na tela de vocês, então alguns locais públicos como o Congresso Nacional, o Estádio Beira-Rio ano passado lá em Porto Alegre, iluminar, tá agora aí na tela, iluminar de amarelo esses locais, colocar faixas, distribuir folhetos, distribuir a fita amarela, para que as pessoas tomem contato com o assunto, porque hoje nem tem esse contato público com o assunto. Então, é um mês de muita intensidade. E por que setembro, né? 10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. Então, esse mês... Que é uma data instituída pela OMS. Né? Pela OMS. Isso não é nacional, né? Isso é mundial. Existe o IASP, que é a Associação Internacional de Prevenção do Suicídio, que trabalha essa questão. E eles mesmos comentam que a maior barreira para a prevenção do suicídio é o estigma, é o tabu. Então é preciso dar voz a essa questão. Então, tudo que for possível, e aí a gente aproveita e convida todos que puderem participar, que tem um prédio público, que tem um local que possa ser iluminado, que possa distribuir materiais falando sobre prevenção do suicídio. Que possa usar o lacinho amarelo, ou nessa data ou no mês, né? O lacinho amarelo, a camiseta falando sobre Setembro Amarelo, quem tem grupos de bikers, de motoqueiros, que possam então usar o amarelo durante os seus passeios, qualquer coisa que possa chamar a atenção, ajuda muito a causa. O site do CVV tem essas informações, tem o site do Setembro Amarelo também mantido pelo CVV, então quem quiser materiais, tem interesse em imprimir camiseta, imprimir material, imprimir o folheto falando abertamente sobre suicídio, enfim, todo o material que foi criado para ser usado. Ele está disponível lá e quem quiser pode entrar no nosso site solicitando, né? Pode entrar solicitando, preciso fazer uma adaptação. A arte, não o material propriamente. Né? Exato, tem condições de imprimir numa gráfica tais materiais. Então você vê um imã de geladeira, nós temos lápis, marca... E aí, né, Carlos, a criatividade não tem limite. Então, se cada um enxergar uma oportunidade de, durante o mês de setembro, reforçar, e mais do que isso, né, faz a ação, fotografa, manda para o CVV, porque aí o CVV vai publicando. Nós temos a página, criamos uma página o ano passado, que, assim, arrebentou. As pessoas mandaram imagens do Brasil inteiro para essa fanpage, que é Setembro Amarelo. E uma coisa que foi interessante, que não foi só pessoas que estavam ligadas a voluntários do CVV e organizada pelo CVV, não. Foi na sociedade em geral. Eu recebi algumas fotos de pessoas em fábricas que aderiram, que o pessoal colocou o lacinho, e foi um movimento muito interessante mesmo. Ano passado foi maior ainda, né? Inclusive, o Cristo Redentor foi iluminado e a gente conseguiu dar mais visibilidade, inclusive percebemos que a imprensa se colocou mais aberta a falar sobre o assunto, né? Este ano a gente está preparando também algum material release para ser enviado. Quando é que vai ser enviado? Vai ser em breve? Já começa agora, já tivemos uma primeira divulgação, a ideia de agora até final de setembro, que junto com o movimento tem o Simpósio Internacional de Prevenção do Suicídio, que o CVV organiza, esse ano vai ser em Fortaleza. Tem um debate sobre a dificuldade de falar sobre a questão na mídia, que também vai ser em Fortaleza. Então, nós vamos divulgar aí com o tempo, semana a semana, um pouco isso para... Aqui em São Caetano, os nossos colegas estão prevendo aí, já pediram autorização, inclusive, à prefeitura, para fazer uma panfletagem no dia 10 de setembro. Eles vão estar nas ruas aí, quem estiver por aí e de repente pode topar com algum colega nosso entregando esse material que está aqui, que é uma cartilha onde fala sobre a prevenção do suicídio e distribuindo o lacinho amarelo. Então, quem quiser, né, faça contato conosco e
já sabe, né? Esse material, ele foi cedido, teve pessoas que nos cederam esse material gratuitamente. O CVV vive de doações. Quem quiser ajudar a replicar, é só entrar em contato conosco que a gente agradece, tá bom? É isso. O programa está chegando ao fim. Você tem alguma mensagem final para passar para as pessoas? Eu tenho. O nosso sonho, né, de comunicação, trabalhando pela causa de prevenção do suicídio, é que não sabemos quando, o prazo é indefinido, mas que em alguns anos o tema suicídio seja falado tão abertamente quanto as doenças sexualmente transmissíveis, o câncer, as drogas, que os pais conversem com seus filhos sobre isso, que o tema seja levado às escolas, que faça parte no ambiente de trabalho, enfim, que esse tabu realmente acabe. E só assim a gente vai ver esse número de suicídios que acontece no Brasil ou no mundo poder cair ano a ano. E esse assunto, eu lembrei agora que está no seu DNA. O seu pai né, já foi um grande divulgador do CVV. Ele tinha uma agência de publicidade, né? Valentim Lorenzetti, e ele foi um dos primeiros divulgadores. Ele tinha uma agência de publicidade, é isso? De comunicação. De comunicação, e ele, logo no começo do CVV, ele ajudou muito a divulgar. Fica aqui a minha homenagem a ele. Né? Obrigado. É isso, o programa terminou e, enfim, a gente está aguardando você aí. Se você tiver alguma dificuldade em falar sobre esse assunto, procure quebrar esse tabu com seus amigos, experimente, não precisa se abrir totalmente de cara, mas pode conversar. Você pode conversar conosco se quiser ajudar, entrando no site, deixar alguma mensagem conosco, cvv.org.br. E também, se quiser usar o serviço, lá tem as várias formas de atendimento, que é o chat, o Skype, o e-mail, e tem também os 72 endereços do CVV espalhados pelo Brasil, que oferecem atendimento pessoal gratuito. E lembrando que o serviço é gratuito, mas a ligação, se você entrar em contato conosco através do 141, o custo da chamada ainda é bancado por quem faz a ligação, o custo de uma ligação local. Então, convidamos você a curtir as nossas páginas do Facebook, que é o CVV 141, e a do Setembro Amarelo também, que está chegando aí. É isso. Até o próximo programa. Um grande abraço a todos.